Estou muito feliz porque é um canal que a gente começou falando de coisas muito simples dentro do JavaScript e hoje a gente consegue tá aí tratando sobre um modelo de engenharia de software, tá? Dentro do Wix. Eu não consigo aqui não me emocionar falando isso. Eu gosto muito do que eu faço, entende? Eu não consigo. A gente está conseguindo falar de engenharia de software. Tipo, dentro era uma conversa informal, onde eu mostrava aqui no canal como é que se faziam calculadoras e tal. E olha pra gente, olha onde a gente chegou. Fala, meu queridão, o canal Bad Draw na área, e hoje a gente vai falar sobre padrões de projeto. Por que a gente vai falar sobre padrão de projeto, Bad Draw? Eu prefiro ver snippet de código, ver coisas práticas a serem feitas, tá? Vamos entender que o Wix, basicamente, até um tempo atrás, você chegava, montava o seu código, né, o seu site igual um quebra-cabeça, encaixava as coisinhas. Se você tivesse bom gosto, tivesse estudado um pouco de design, você saía muito bem. Só que entrou essa coisa de construir código. E aí, vamos sair escrevendo código, blá, 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 sabe? Fazer uma loucura lá dentro, fazer uma verdadeira sopa de letrinha, né? Quem é desse tempo aí, eu acho que ainda tem sopa de letrinha. Enfim, mas vamos fazer uma sopa de letrinha e se funcionar tá bom. Tá, mas a gente pode melhorar isso criando padrões? Pode. E o Wix dá base para que a gente possa fazer isso? Dá. Tá? Se você é iniciante total, eu te recomendo o meu curso de iniciantes lá. Tá? Tem os links dos cursos aí embaixo, que eu vou te ensinar a linguagem JavaScript, basicamente como ela foi codificada para funcionar aqui dentro do Wix, através de um framework. Na época nem se chamava Velo, né? Se chamava Corvid, ou Xcode, né? Ela começou a chamar de Xcode, mas ainda é a mesma linguagem. Também tem curso avançado sobre banco de dados, curso sobre desenvolvimento de sistema e por aí vai. Tem curso para você sair desse zero que você está aí, meu amigão, certo? Então a gente vai seguir para nossa conversa de hoje, que eu não gosto de chamar de aula, mas às vezes de tanto vocês chamarem eu chamo também. Eu separei essa imagem aqui, que ela é bem elucidativa, tá? Ela está dentro do meu editor aqui, do Fireworks, ok? Eu acho que com ela a gente vai conseguir entender esse processo, ok? Nós temos dentro do Wix, basicamente, como em qualquer sistema web, todo sistema web, bota isso na sua cabeça, tem um front-end e um back-end. E talvez você nunca tenha parado para entender exatamente o que é um back-end e um front-end. Vamos entender o seguinte. O front-end é tudo aquilo que a máquina do usuário baixa no momento em que você acessa o site, entende? Então, tudo que está no front-end, a máquina do usuário pega assim que você acessa o site. No back-end ficam códigos, normalmente códigos de apoio, que são requisitados de acordo com algumas necessidades do front-end. Então o front-end faz requisições, tá, ao back-end de maneira que ele, assim, se ele precisar. Então a gente vai criar um novo site aqui, eu vou criar pelo editor antigo do Wix, mas o conceito é o mesmo para todos os editores, tá? É porque dessa maneira a gente consegue abarcar melhor. Então vou pular aqui, vou criar um site em branco e a gente vai ver isso na prática no Wix. Eu vou chamar isso aqui, ó, de MVC. E já eu te explico o que é MVC. MVC, já agora, né? A frase depois. O cara que se planejou dentro da mente e depois foi lá e, né, esqueceu o planejamento. Enfim, deixa eu criar aqui um site em branco, botar ele aqui criando e a gente conversa sobre MVC. MVC é um conceito de criação de software, tá? De engenharia de software, é um conceito da engenharia de software, que define que o ideal para que o código fique organizado, para você mesmo, se você trabalha sozinho ou se você trabalha numa equipe, que você crie camadas, tá? Aí você, vamos criar camada, aí continua sendo uma sopa de letrinha, tá? Você vê que o site ele entra em branco, eu preciso clicar em avançado, ativar modo avançado e aí a gente vê o sistema de codificação do Wix, tá? Então, o sistema MVC ele prevê 3 camadas básicas. A primeira, o M, é a camada model, né, que é a camada de acesso aos dados, aos bancos de dados. E aí nós vamos ter a camada view, que é a camada do MVC, né, Model View Controller. A camada view é a camada que acessa esses dados, tá bom? E trabalha eles para que eles cheguem até a camada controller de onde foi feita a requisição. Basicamente é a camada que acessa o usuário, é a camada de controle.
tá bom? Model View Controller. Então, tranquilo pra gente? Model View Controller. Se você vier, se você der um Google aqui, você está vendo até de onde eu peguei aquela imagem, ó, e você pegar aqui o MVC, ó, é um padrão de design usado para desacoplar a interface do usuário, a exibição de dados, entendeu? E você vai ver que é um conceito um pouco mais antigo, até o Wikipedia fala sobre ele, tá? Componentes, ó, camada de modelo de aplicação, camada de apresentação, né, que é a view, é a saída, tá vendo? E a camada de controle, é o componente final da tríade, que faz a mediação de entrada e saída do usuário. Então a gente tem aqui, ó, modelo, né, que é o acesso dos dados. Tô suando aqui, tem uma onda de calor no Rio de Janeiro, tá? Eu tô suando, parar não, eu tô falando pra caramba aqui, né? Mas basicamente a gente vai usar o conceito do MVC dentro do Wix, tá? Olhando aqui a nossa árvore de código, voltando, a gente tem a pasta public, isso aqui é uma pasta, eu posso criar um arquivo aqui dentro agora, eu vou criar um novo arquivo, vou chamar ele aqui de exemplo, tá? E eu tenho a pasta back-end aqui também, ó, que eu posso criar um novo arquivo do tipo JS, do tipo web, né? Dá no mesmo também, vou chamar de exemplo. Ó. Então, a pasta public, ela faz parte, como eu grifei aqui, do front-end. Significa que aquele script ali, ele é baixado assim que o usuário acessa o seu site. Tá? Os códigos da página também. Em Bedroll, quem são os códigos da página? Embaixo de cada página, como a página início aqui, por exemplo, ó, você tem aqui, ó, uma guia, tá vendo? Que me permite fazer um código para a página. Tá vendo? Esse código aqui, ele pertence à página início. Então, ele é um script acoplado à página. Ele não necessariamente acessa a pasta public, né? Para que eu acessasse aqui esse script exemplo, eu teria que fazer o que aqui? Um import, certo? Um import de alguma coisa que tem dentro da exemplo, porque por padrão ela não vem dentro da página, mas ela é acessível e foi baixada, tá? Então ela é também parte do nosso front-end dentro do Wix. Então os códigos da página e a pasta public fazem parte do front-end e o back-end, logicamente, faz parte do nosso back-end lá que fica nos servidores do Wix e nós fazemos requisições a ele, tá? De uma maneira, né, por necessidade. Então vamos lá, vamos criar um exemplo aqui para que a gente entenda mais ou menos como que a gente aplica o MVC dentro de um padrão de projeto do Wix, ok? Eu vou colocar aqui um botão, tá? Um botão comum desse tipo aqui, tá? E a gente vai usar um sistema bem simples ali, que a gente vai fazer. Assim que esse botão for clicado, tá? A gente vai fazer um texto que está ali, receber um determinado nome de um banco de dados, ok? A gente vai trabalhar dessa maneira aí. Vamos lá, eu vou criar aqui, vou botar isso aqui como aguardando, tá? Aguardando. A gente vai chegar, vou botar ele aqui no meio aqui, ó, ele vai ficar aqui, ó, aguardando, ok? A gente vai criar um banco de dados aqui, eu vou vir no banco de dados, suas coleções, criar coleção, comece já. Vou criar um banco de dados chamado pessoas, perfeito? Vários itens por padrão, vou criar. O banco de dados pessoas, ele vai vir com título por padrão, eu vou adicionar um campo, tá? Do tipo texto, e ele vai se chamar nome, tá? Só o nome da pessoa aqui e um campo do tipo número que vai ter a idade. Bem básico aqui, né, para a gente sair do zero com o nosso aprendizado. Vou tornar o campo nome principal e vou excluir o título, ok? Vou excluir o título. Então, perfeito, ó, nome e idade, certo? Perfeito, ó, sem problema nenhum. Vamos preencher aqui e o primeiro vai se chamar Bedroll, certo? E idade aqui, vamos colocar idade infinita, certo? Não vai caber porque é do tipo numérico, né? Mas eu vou botar a minha idade aqui para você saber qual é a minha idade. Bedroll, 38 anos, tá bom? Jovem ainda, um moçoilo praticamente. E aqui o segundo eu vou chamar User Test, tá bom? User Test vai ser mais jovem que o Bedroll, 22 anos, tudo bem? Então temos um banco de dados ali com 2 registros. Então como que a gente faria, por exemplo, para pegar aquele nome Bedroll, tá vendo? E colocar aqui, ó. Certo? Como que a gente faria esse tratamento para que a gente respeitasse o modelo padrão, né, de desenvolvimento aí?
tá? A primeira coisa, a gente teria aqui um script no back-end, tá? Eu vou criar um novo aqui e vou apagar esse exemplo que a gente fez, né? Ele acabou criando outro ali. E eu vou renomear esse AModule aqui e eu vou chamar ele de pessoas, se referindo à interface que ele tem de lidar ali com pessoas, ok? Ok, então aqui dentro, ó, a gente vai criar uma export function, tá? Essa export function é importante que ela seja export para que ela seja vista em outros scripts. Então a gente vai chamar isso aqui de get pessoas. Basicamente, o que ele faz? Ele pega os 999 registros, primeiros registros ali, e traz pra gente. Quando o banco é pequeno, por enquanto tá ok, mas a gente não vai entrar nesses detalhes por aqui. A gente vai fazer aqui o import de um Wixdata, tá? Import Wixdata. Ok, Wixdata from Wixdata. Beleza, isso aqui a gente vai fazer um Wixdata.query, tá? Dentro do banco pessoas, né, com P maiúsculo ali, ponto limit. Vamos botar um limite aqui de 999, que é o máximo, tá? Que a cláusula limit aceita. Vamos dar aqui um find, certo? Ponto then, ok? Ponto then, tá? Isso aqui vai ser um exemplo bem bacana para você ver como é que esse MVC se encaixa aqui dentro do Wix. O que está acontecendo aqui? Tá? Vamos dar aqui um return result.items. Ele vai retornar o array, tá? que a gente tem aqui no de resultado, que são dois, né? A gente criou dois usuários. Então nada mais, ele está lendo o banco pessoas e retornando os primeiros 999 itens na forma de um array. Ok? Até aí perfeito. Só que a gente não vai fazer a chamada dessa função aqui de dentro do código da página, tá? A gente tem aqui o pessoas, tá? Que é um script de back-end para lidar com pessoas. E a gente vai ter no public também o pessoas. Não confunda os dois, tá? Que é basicamente onde a gente vai servir algumas funções, né? Que tem uma lógica para tratar os dados que a gente recebe. Então a primeira coisa que o pessoas vai fazer, logicamente, é importar o get pessoas lá do back-end. Então, aqui na pasta public, a gente vai ter na pasta public, né? A gente vai ter acesso àquele script lá e as funções que ele serve. Por enquanto ele só está servindo uma função, que é a get pessoas, tá? Então aqui no public pessoas a gente vai ter uma export function, né? Vamos chamar assim get pessoas by name, ok? Então a gente já está aqui refinando o nosso processo de receber dados, tá vendo? Aqui eu tenho get pessoas by name. Poxa, mas eu poderia ter lido o banco de dados? Poderia. Né? Ter lido um só do banco de dados? Poderia. Só que isso se encaixa em otimizações que você vai fazer. Eu estou dando aqui um exemplo do modelo, tá? Então, se ele vai puxar um, se ele vai puxar dois, sabe? Se a sua leitura aqui, em vez de 999, para otimizar, já traz um 1, enfim, é uma questão aqui. É só para você entender, o dado lá, ele foi bruto, aqui eu vou fazer o refino, tá? Desse dado. Get pessoas by name. A primeira coisa que ele vai fazer é chamar o get pessoas, que está lá no back-end, tá? Esse get pessoas do back-end, ele responde através de um promise. Quer dizer, esses dados eles vão chegar aqui dentro de data, né? Dados em inglês. Mas só que a gente precisa esperar esse processo acontecer. Então a gente vai receber esse processo dentro de um promise. Só que a gente precisa também dar um return aqui, ó, para o nosso usuário. E a gente precisa saber que nome que a gente quer. Eu vou botar aqui o name, tá? A gente vai receber a get pessoas by name, recebe o name como parâmetro. Ele pega o get pessoas e ele vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar esse data, que é um array, a gente vai usar uma função do JavaScript, que é o array filter, data.filter, tá? Aí esse filter consegue fazer o reflexo, tá? Do registro, através da variável item, e a gente define que return, né? Quando o item, ponto. O nome da coluna que a gente deu ali foi nome, tá? Tudo minúsculo ali, ó. Nome igual name, ok? E aí a gente dá um return nisso aqui e a gente define que let
registro igual data.filter aqui. Então o registro ele normalmente vai ser um array de 1, tá? E aí a gente vai dar um return em registro, ok? Então até agora, né, parece uma confusão para você, mas é o que a gente fez. Aqui a gente faz uma leitura do banco. Na pasta public a gente faz um refino desse dado, mas a gente ainda não faz nenhuma amostra em tela de nada que está acontecendo. Porque quem que vai tratar esse contato direto com os componentes? Exatamente, o código da página, ok? Então a gente tem aqui o get pessoas by name, e aqui no código da página, quem que a gente vai importar? Tá? Import get pessoas by name, ok? From pessoas, né? Ali, que é o script pessoas, que fica na pasta public. Como eu disse, não faça confusão. Então, pessoas, acho que eu botei um acento ali, né? Pessoas, na verdade eu botei, a ideia é certa, pessoas da pasta public, mas na hora de importar é public pessoas, que é o caminho do arquivo, né? O path, ok? Então, até aí, ok. Então, ó, dentro da página é que a gente vai tratar, por exemplo, os eventos de código. Então a gente vai definir primeiro aqui um evento de clique para esse botão. Esse botão está com o nome de button 1, a gente vai botar o nome dele de BTN, só de BTN, tá? E a gente vai definir aqui que btn.onClick, né, quando ele for clicado, ele vai executar um evento para a gente. Qual é o evento, tá? Ele vai executar o get pessoas by name. E aí eu vou dizer aqui para ele trazer bad draw para gente, ok? Lembrando, como o pessoas ele vai fazer uma requisição lá no back-end e tal, então isso aqui também é um promise, tá? Também é um promise. Então a gente vai tornar essa função aqui assíncrona, tá? Para que a gente possa esperar. E eu vou dizer aqui o seguinte, let, né, registro, que é o registro que eu estou esperando, igual await, certo? Get pessoas by name. Na verdade, a função que precisava ser assíncrona é essa aqui do click, né? Isso aqui é uma função, tá, gente? É uma arrow function. Ela poderia ser escrita igual tá essa aqui, mas ela foi escrita assim. Então é legal que você vê até os dois aí. Então await registro, e a gente vai por enquanto só dar um console.log em registro. Esse código ele vai ser executado assim que a página carregar, porque ele está dentro do bloco onRead, ok? Mas eu vou precisar dar o clique no botão para que a gente veja aquilo ali acontecer. Vamos visualizar o processo aqui, que esse é um momento divertido, onde o programador passa vergonha na frente da audiência, né? E aí ele fica aqui com cara de bobão. Mas tá tudo certo, a gente tem a história. São aí 5 anos de canal Bad Draw, né? Estamos chegando aí perto do Whindersson Nunes já, do Felipe Neto, dessa galera toda. E já já a gente está batendo aí 4 bilhões, milhões. Falar nisso, gente, vocês viram essa semana aí aquele youtuber, né? O MrBeast. Muito bonito que o cara fez, né? Tô até enrolando aqui, que tá demorando, eu tô enrolando. Mas muito bonito que o cara fez cavando poços artesianos na África, tá? Muito bonito mesmo, né? É claro assim, o cara ficou abastado, aí foi lá e resolveu que assim, se a ideia inicial era ficar abastado, ele já tinha conseguido, né? Então, por que não começar a olhar ao redor, né, com carinho? Também não sei se ele fazia coisas antes, também não, né? Não tô de nenhuma forma julgando, eu só acho que é muito bom quando outras pessoas ao nosso redor são beneficiadas, sabe, pelo nosso trabalho, e mesmo assim a gente consegue realizar os nossos sonhos, quer dizer, sem tirar da gente de uma maneira assim que a gente se sinta miserável. Eu acho isso bem bacana, né? Agora, a justa medida disso depende de cada um, né? Tá demorando aqui, né? Demorando bastante. Eu vou até salvar aqui, salvar e continuar. Tentar salvar e continuar e dar um refresh. Qualquer coisa eu corto aqui da edição, mas eu acho bacana que a gente fica papeando aqui. Pede um tira-gosto, um salamezinho com limão. Desceu e manda ver, certo? Quem gosta de beber, eu não bebo, certo? Não bebo. Se eu digo que as pessoas às vezes me perguntam assim, você não bebe? Eu falei, cara, se eu beber eu não construo códigos, né? A complexidade que o cérebro precisa para lidar com a programação, com as estruturas algorítmicas, né?
Se você for conciliar isso com bebida ou qualquer outra droga, você fatalmente vai ter problemas, ok? Então vou dar um click me aqui e vamos ver o que acontece. Ele voltou um array de uma dimensão só, tá vendo? E é justamente o registro badge draw, certo? Tá aqui, ó. Então a gente conseguiu o que a gente queria, tá? A gente conseguiu o que a gente queria. Chegou, o array tem uma dimensão. Agora vamos tornar esse refino um pouco melhor, porque aqui na pasta public, como ele está passando registro, vamos passar registro no índice 0, tá? É o registro no índice 0. A gente não está criando aqui coisas do tipo, se não existia esse nome, retorne um erro. Nada desse tipo. A nossa ideia é entender o padrão MVC dentro de projetos Wix, tá? Que ao final aqui, quando eu parar, a gente vai fazer uma revisão e eu espero que isso fique bem claro. Então a gente tem registro.nome o que a gente quer. Então esse txt aqui, ó, ele chama text1, certo? Vou colocar aqui embaixo, text1.text vai ser igual a registro, né, ponto nome, certo? E aí a gente vai ver, assim que eu clicar em badge draw, a gente vai ter todo, né, esse processo aí feito, aguardando badge draw, tá? Então, vamos conversar agora de novo. A gente viu aqui no começo da nossa conversa que todo o sistema web é composto de front-end e back-end. E dentro do Wix, a gente consegue identificar, tá, esses conceitos, entendendo que o front-end são os códigos da página e a pasta public. E também consegue identificar que o back-end, né, são ali os códigos que ficam na pasta back-end. Mas badge draw, como é que eu poderia ver isso na prática? Vamos publicar o nosso site aqui, tá? A gente já tentou fazer isso algumas vezes e falhou. Acho legal quando a gente falha. Tá aqui o nosso código já no ar, ele vai dar falha aqui? Não deu falha não. Ele daria falha se o banco de dados não tivesse com acesso à leitura, tá? Mas se você olhar aqui, ó, todo esse sistema aqui, ó, quando eu clico aqui em rede, vamos lá, vamos deixar a rede aberta. Ó, quando eu clico em rede, algo acontece, né? Quando eu deixo a rede aqui ligada, eu vou desligar, ó, você vê que não há trânsito na rede, quer dizer, eu já baixei tudo que eu queria. Mas quando eu vou buscar um nome, você pode ver que eu vou buscar lá no back-end. Então existe um movimento acontecendo na rede, tá? Quando eu faço essa busca, então você consegue ver que eu realmente fui aos servers do Wix. Porque se já tivesse na minha máquina, certo? Isso não seria necessário. Aqui em fontes você consegue ver tudo que ele baixou, tá vendo? Assim que a gente entrou. Vou recarregar aqui, ó, e você vê que ele baixa aqui o MySite6, ó. E quem é o MySite6? É basicamente a estrutura HTML. Isso aqui é Binance Wallet, isso aqui é alguma coisa acerca de algum plugin que eu tenho. Static Pair Storage, tá vendo? Services, editor, elementos, tá vendo? Tag, tudo isso aqui, se você for olhar esses caras aqui, ó, em algum momento você vai encontrar, por exemplo, aqueles códigos que a gente fez lá na pasta public. Isso aqui já foi baixado para o meu site, entendeu? Santa, editor, elementos, tá vendo? Ó, tudo isso aqui já foi baixado, tá? Então somente os scripts de back-end é que são a React DOM, tá vendo? São as coisas que o Wix trabalha em segundo plano aí que a gente não vê. Aí tem aqui a Webpack, né, que tem muito código aqui. Então, para a gente encontrar o nosso código, um dia eu encontrei, mas eu não gravei exatamente onde fica. Mas se você caçar aqui, ó, você vai ver que você vai encontrar até os códigos que a gente fez ali para a pasta public. E ela tá aqui no meio, sim, eu te garanto, assim, por A mais B. Os códigos da pasta public e tal, tudo isso você vai encontrar. Index.js está aqui também. Então, é isso. Então, entendendo esse conceito, você vai entender que nós temos um back-end e um front-end, tá? E que no Wix, códigos da página e public são front, back-end é a pasta back-end que existe sim. E agora, entendendo mais sobre esse padrão de MVC, né? Por que esse padrão MVC, né, me importa? Vamos imaginar, por exemplo, que a gente queira criar uma função somente para lidar com os dados ali de pessoas que eu queira a idade maior do que 36. Eu vou mexer no meu código de back-end, né? Eu vou mexer no meu código de back-end? Não. Eu vou criar uma função especializada dentro de pessoas public que trate esses dados quando eles chegam, porque os dados sempre chegam em forma de array. E o JavaScript tem muitos métodos de tratamento de array. Array filter, array map, tá? Object keys, onde a gente pode
né, verificar ali nos objetos os valores que a gente tem. Então eu vou criar aqui na Public maneiras de entregar dados para quem? Para as páginas, porque as páginas, né, os usuários, entenda, né, os usuários são sempre quem solicitam os dados e sempre os interessados no ponto final do dado. Então a Public é responsável por entregar ele tudo mastigado. Você pode ver que já chegou aqui o registro prontinho, a gente só pegou o registro.nome. Ok? Ela poderia ser mais especializada, me traz só o nome. Aí a Public faria todo esse tratamento. A Public é quem mete a mão lá nos dados e refina, né? Para que a pasta, né, aqui... Porque o que acontece? Se você sair codificando tudo de uma vez, você corre o risco de ter uma página, né? Eu falo porque eu já passei por isso, tá? Antes de eu entender como eu poderia trabalhar com modelos de camada dentro do Wix, eu saía colocando todos os códigos dentro da página e que se dane. Aí eu fui ler sobre otimização, sobre como o servidor se comporta, a velocidade do teu site pode ser afetada por isso, sim, pode ser afetado sim. Então quando você otimiza processos, você tem um código mais limpo e você tem mais facilidade de manutenção, podendo transferir esse código para outros, ok? Então, hoje a gente fica por aqui, tá? Eu estou muito feliz porque é um canal que a gente começou falando de coisas muito simples dentro do JavaScript e hoje a gente consegue tá aí tratando sobre um modelo de engenharia de software, tá? Dentro do Wix. Eu não consigo aqui não me emocionar falando isso. Eu gosto muito do que eu faço, entende? Eu não consigo. A gente está conseguindo falar de engenharia de software. Tipo, dentro era uma conversa informal, onde eu mostrava aqui no canal como é que se faziam calculadoras e tal. E olha pra gente, olha onde a gente chegou, né? Grande abraço, canal Bad Draw. Mais um vídeo longo aí para nossa história, 27 minutos, tá? Fica com Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, né?